Quero convidar você, meu amigo, meu irmão, a abrir sua Bíblia em Marcos, agora lá no capítulo 2. Abra sua Bíblia, por gentileza, capítulo 2 de Marcos. Para essa noite nós temos um texto que vai do capítulo 2, do verso 1 até o verso número 12. E nessa noite, irmãos, nós vamos pensar em Jesus como um servo, mas que ao mesmo tempo é Deus. Jesus é o servo Deus, ou o Deus servo, que perdoa pecados. A ênfase do texto desta noite aponta para a capacidade, o poder, a autoridade de Jesus como sendo Deus, poder perdoar pecados. Essa é a ênfase desta noite, capítulo 2. Então, a partir do verso 1, quero convidar você a lermos este texto. Amém? Amém. Capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 1 até o verso 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Verso 8. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, queridos? Jesus é o servo Deus que perdoa pecados. Esse é um ponto muito importante aqui no nosso texto de Marcos e na nossa exposição deste evangelho. Por quê? Porque até agora nós temos visto um Cristo servo que opera sinais. Nós temos visto um Cristo que perdoa, um Cristo que liberta, um Cristo que age, um Cristo que liberta as pessoas de aflições para os seus corpos, doenças, enfermidades e outras realidades. Mas a partir de agora, no capítulo 2, nós vamos ver Jesus apresentando para o povo uma outra perspectiva do seu ministério de servo, que não é apenas livrar das mazelas do ser humano, das mazelas do corpo, mas senão o poder que ele tem como sendo Deus. E aqui entra também esse princípio. Ele está demonstrando que ele não é apenas um homem, ele não é apenas um curandeiro, ele não é apenas um João de Deus que opera curas, mas ele é Deus, e por ser Deus, ele tem capacidade de perdoar pecados. Esse é um resumo deste texto aqui que nós estamos vendo nesta noite. Jesus, ele é Deus, e por ser Deus, ele pode perdoar pecados, ele perdoa pecados, assim como também ele pode curar enfermidades, e ele cura enfermidades. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Essa é uma característica de todo o Evangelho de Marcos. Mas ele não é um servo como qualquer outro servo. Qual que é a diferença de Jesus para os outros servos? Ele é um servo / Deus. Ele é Deus
que veio como servo. Filipenses, Paulo vai falar que ele abriu mão, da sua divindade, tomou a nossa forma, a forma humana, e ele veio então para sofrer as nossas mazelas e também as nossas dores. Então, Jesus é um servo que também é Deus, e por ser um servo Deus, ele então pode perdoar pecados. Até então, ele vinha libertando. Até então, nós vemos no capítulo 1, Jesus curando, Jesus operando sinais, mas agora ele vai introduzir um outro elemento importante no seu ministério. Porque Jesus não veio apenas para ser um curandeiro, ele veio também para perdoar e ele veio para salvar, a fim de levar as pessoas para o céu, conduzir a alma das pessoas até o céu e não apenas curar o corpo para que as pessoas tenham uma vida boa e tranquila neste mundo. Porque de nada adianta, meus amados, nós recebemos, por exemplo, uma cura divina para o nosso corpo físico, se a nossa alma continuar doente, enferma com o pecado, e depois da nossa morte, mesmo que morramos, sãos, que é uma contradição, morrer são, mas vamos pensar que a gente tem uma vida sadia, uma vida saudável, sem nenhuma complicação neste mundo, mas se morrermos sem Jesus Cristo, a nossa destinação eterna será o inferno. Então, antes de apenas Jesus se apresentar como um curandeiro para livrar as pessoas das mazelas físicas, ele agora deixa claro que ele veio também, e principalmente, para salvar a alma dos pecadores. E por isso o Evangelho de Marcos, ele tem uma estrutura muito simples. Essa estrutura é dividida em 4 etapas. A primeira delas, a apresentação do servo, capítulo 1, que nós já vimos, do verso 1 até o verso 13. O Jesus, o servo, ele é apresentado para as pessoas. Depois nós vemos o ministério do servo na Galileia, e estamos nesta parte, do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 9. Jesus, ele atua, age como servo nessa micro-região da Galileia. Depois, no capítulo 10, nós vamos ver a caminhada de Jesus para Jerusalém, para que então, do capítulo 11 até o final, capítulo 16 de Marcos, nós tenhamos ali a última semana da vida de Jesus em Jerusalém. Inclusive o texto da ceia que nós lemos no começo, Jesus está em Jerusalém na sua última semana de vida. Então, Marcos apresenta esse esboço, essa estrutura, e tem como elemento principal o quê? Jesus, o servo, que foi apresentado, que ministra agora na Galileia, o servo que vai para Jerusalém, e o servo que em Jerusalém vai morrer, vai entregar a sua vida para nos salvar e para nos redimir. Para aquele que está chegando conosco, ou para que você lembre também um pouquinho do que nós já abordamos aqui, o capítulo 1, ele nos apresentou algumas questões focadas no servo. Qual foi a primeira mensagem? Marcos apresenta Jesus como servo. Lá no primeiro versículo do capítulo 1, Marcos diz que é o evangelho do Filho de Deus, do servo. Então, Marcos apresenta Jesus com essa característica. Depois nós vimos o João Batista apresentando ou anunciando, introduzindo o ministério de Jesus. João foi no deserto, começou a pregar, e as pessoas iam até João, mas ele diz: olha, eu não sou o Messias, vai vir alguém depois de mim. Então João, ele anuncia a chegada, a vinda do servo em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Na sequência, nós vimos a preparação do servo de Jesus para o ministério, que foi o quê? O seu batismo e a sua tentação no deserto. Ali, então, Jesus se prepara para ele começar o seu ministério, que é, então, a partir do capítulo 14, verso 14 do primeiro capítulo, apresentado as suas bases, que é justamente a pregação, o discipulado e a ministração do poder de Deus. E na última semana, domingo passado, nós vimos a prioridade deste servo. Jesus então traz como prioridade a oração, a comunhão com Deus, a pregação do Evangelho e a misericórdia. E quando a gente vai, irmãos, para o capítulo 2, aqui nesse contexto, nós vamos encontrar Jesus fazendo exatamente isso. Ele está numa casa, ao que tudo indica ali a casa de João Marcos, porque não era a sua casa. Jesus morava em Nazaré, a uns 30 quilômetros daqui de Cafarnaum. E o texto diz que muitos afluíam para a casa, no verso 2. E no finalzinho do verso 2, fala que Jesus anunciava-lhes o quê? A palavra.
Então Jesus continua seguindo a sua linha ministerial. A pregação do Evangelho era a sua prioridade. Curas e sinais eram adendos para dar ênfase e comprovar a sua pregação. E agora então, nesse contexto do capítulo 2, nós vamos ver Jesus se apresentando como o Deus que pode perdoar os pecados. E aqui nesse capítulo 2, irmãos, nós temos uma transição muito significativa, aonde a gente vê a ênfase para aquilo que o servo oferece para nós, não apenas aquilo que ele faz. Até aqui o final do capítulo 1, esses últimos domingos, nós observamos o que o servo faz. Ele cura, ele liberta, ele age, ele transforma. Mas a partir de agora, nós vamos ver 3 coisas que ele oferece. E aí você pode se perguntar, o que Deus, o que Jesus oferece para mim? O que Jesus tem para a minha vida? Jesus para você tem 3 coisas. Ele tem perdão, ele tem satisfação e ele oferece para você liberdade. Jesus quer que você seja perdoado completamente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, e através do perdão você seja um filho de Deus. Ele quer que você encontre satisfação nele, que você tenha alegria, que você tenha prazer, que você tenha contentamento, mas ele também oferece a liberdade. Ele quer quebrar todos os jugos, e isso nós vamos ver até o capítulo 3, verso 12, cenas dos próximos capítulos. Para hoje, nós vamos ficar apenas no primeiro elemento daquilo que Jesus oferece, que é perdão. Todos nós precisamos, irmãos, de perdão. Eu e você precisamos ser perdoados. Perdoados pelo Pai. Precisamos receber o perdão. Precisamos receber a libertação desse elemento tão trágico nas nossas vidas, que é justamente o pecado. O texto vai nos apresentar aqui um homem enfermo, e no contexto e para o pensamento judaico, a pessoa que tinha uma enfermidade era sinal, naquela cultura, de que essa pessoa deveria estar em pecados. Havia essa correlação. Se alguém está doente, enfermo, essa pessoa está com algum pecado. Então ela precisa receber o perdão dos pecados para que ela receba também a cura da sua enfermidade. Esse era um conceito que estava no imaginário do pensamento judaico. Pois bem, o ministério que Jesus começa na Galileia, primeiro se concentra em Cafarnaum, e aonde Jesus está. No verso 1 do capítulo 2, dias depois de ele ter curado aquele leproso, como nós vimos no domingo passado, passaram-se alguns dias, Jesus de novo estava em Cafarnaum, e o texto diz que ele estava em casa. Muito provável não era a casa de Jesus, porque, como eu disse antes, Jesus morava em Nazaré, ficava a uns 30 e poucos quilômetros de Cafarnaum. Há uma grande probabilidade, irmãos, que esta casa aqui seja a mesma casa onde ele curou a sogra de Pedro, ou provavelmente a mesma casa de Pedro, porque nós temos aqui um elemento que nos aponta para que Jesus, em Cafarnaum, tenha feito da casa da sogra de Pedro, e posteriormente também a casa de Pedro, uma base para o seu ministério. Há uma grande probabilidade que Jesus tenha se estabelecido na casa de Pedro e dali ele tenha feito as suas incursões. E agora então ele volta e ele está ali naquela casa novamente. E como Jesus já era muito famoso, a sua fama já havia se espalhado, as pessoas, sabendo que ele estava lá na casa, as pessoas afluíram para Jesus, como diz o verso 2, muitos foram para lá, tanto que não cabia mais gente dentro da casa, e agora apresentam para ele aquele homem para que ele então pudesse curar. Pois bem, Jesus está de novo em Cafarnaum, aonde ele chamou os seus primeiros discípulos, aonde ele liberta um homem possesso lá na sinagoga, aonde ele cura a sogra de Pedro e aonde ele faz muitas outras curas. Jesus está começando seu ministério nessa região de Cafarnaum. Depois desses dias, então, ele retorna para lá e nós temos esse contexto que eu já descrevi para os irmãos. Uma outra curiosidade, irmãos, é que Jesus, ele não passava mais desapercebido. A fama de Jesus já havia se tornado notória. No final do capítulo 1, lá no verso 45, diz assim: mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas outras coisas e divulgar essa notícia. O homem leproso, depois de ser curado, começou a falar de Jesus
E aí Marcos fala assim que ele não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, lugares ermos de toda a parte vinham ter com ele. Então, Jesus já era muito famoso, ele já estava atraindo muitas multidões, e naturalmente, ao voltar para Cafarnaum, ao estar na casa de Pedro, o que tudo indica, as pessoas souberam disso e afluíram para lá, para ouvir Jesus, para serem curadas por Jesus, para serem tocadas pelo Senhor Jesus Cristo. As multidões queriam vê-lo, queriam ser curadas, queriam ser libertas dos espíritos demoníacos, mas Jesus sabia que boa parte daquelas pessoas não estavam interessadas na mensagem, mesmo que ele pregasse. As pessoas não estavam interessadas naquilo que Jesus poderia lhes oferecer. Jesus sabia que boa parte daquela multidão estava apenas buscando os benefícios materiais, a cura. As pessoas estavam buscando a libertação, as pessoas estavam buscando um benefício temporário, passageiro, momentâneo. Tinha alguém doente? Olha, Jesus está curando, eu vou lá para ser curado. Tinha alguém sofrendo? Ia para Jesus curar e libertar essas pessoas. Interessante, irmãos, que esse é o pensamento de muita gente hoje, não é assim? Muita gente vai até Deus somente na hora da aflição. Quando as coisas apertam, aí as pessoas vão para Jesus, não é assim? Jesus trabalha, Jesus opera, Jesus cura, Jesus resolve o problema e aí as pessoas se afastam de Jesus. Esse mesmo comportamento das multidões reflete hoje o pensamento de muitas pessoas. Olha, Jesus está fazendo sinais, então as pessoas vão buscar os sinais de Jesus. Mas Jesus sabia que ele não poderia ocupar-se apenas para atender essas demandas. Por isso que aqui no capítulo 2, Jesus vai introduzir este conceito de que ele não é apenas um curandeiro, mas ele é Deus que perdoa os pecados e muda a condição espirituais. Aquelas pessoas estavam pensando apenas nas suas próprias necessidades. Elas não estavam interessadas no que Jesus podia oferecer para elas. Elas não estavam interessadas numa mudança de vida, numa transformação. Elas queriam apenas algo momentâneo. Está difícil? Jesus pode abençoar. Jesus pode fazer grandes coisas. Então, vai até Ele que Ele vai resolver o seu problema. Então, é hora de chegar, e chegou a hora de Jesus mostrar à multidão o seu verdadeiro caráter, ou o verdadeiro caráter do seu ministério. Para quem que Jesus veio à Terra, meus irmãos? Para quem que Ele veio à Terra? Não veio apenas para curar os doentes. Ele não veio apenas para libertar os endemoniados. Ele não veio apenas para alimentar os famintos. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para mudar vidas. E é isso que ele vai deixar muito claro aqui nesse capítulo 2, nesse começo. Ele veio à Terra para trazer muito mais do que aliviar as aflições dos enfermos e dos endemoniados. Você consegue compreender isso na sua vida pessoal, na sua vida espiritual? Que Jesus veio para fazer mais do que apenas aliviar das angústias e das aflições terrenas e humanas? Que Ele tem algo muito maior para nós do que apenas essas questões que elas podem depois voltar e se repetir novamente? Jesus tem para nós, oferece para nós algo muito mais duradouro, muito mais significativo, que é a salvação, que é a vida eterna, do que apenas uma operação pontual e milagrosa sobre nós ou sobre alguns dos nossos familiares. Os milagres eram maravilhosos, as pessoas haviam experimentado grandes sinais, grandes prodígios, mas Jesus veio para dizer que elas poderiam receber mais, elas poderiam entrar no reino de Deus, elas poderiam ser salvas dos seus pecados, e assim elas poderiam viver uma vida de graça e de misericórdia. É nesse contexto aqui, meus irmãos, que o capítulo 2 ele vem para nos ensinar exatamente isso. Amém? Você consegue compreender isso? Se você compreender isso, eu já posso encerrar então minha mensagem e a gente pode voltar para casa no final do nosso culto. Se nós entendemos que Jesus veio para dar além de apenas uma cura, uma libertação, que Ele veio para nos salvar, isso é o mais importante que nós possamos aprender. Amém? Mas tem algumas coisas importantes do texto que eu quero deixar para vocês. Quando a gente olha para 4 cenas dessa história,
E qual que é a primeira cena? Os 4 amigos subindo até o telhado, fazendo um buraco na cobertura e baixando aquele homem até a presença de Jesus. O que não era muito difícil, porque naquele contexto as construções não eram como nos dias de hoje. A maioria das casas tinha uma escada lateral por fora, as pessoas iam até o terraço, onde as pessoas passavam ali as noites, ficavam ali. O telhado não era como o telhado de hoje, né? O telhado era com palhas e com barro, então não era muito difícil quebrar ali e ter um espaço entre as vigas de madeira e baixar o homem até a presença de Jesus. Foi uma engenhosidade, mas não era algo muito complexo de fazer e não era muito difícil deles fazer isso. O fato é que quando Jesus olhou para o alto, e essa é a primeira mensagem, a primeira cena, Jesus olhando para cima. Imagina você dentro de casa e de repente começa a quebrar o telhado, começa a fazer um barulho no teto. Olha para cima, Jesus olha e vê aquela cena, aqueles homens furando ali o telhado, fazendo aquela abertura. O que Jesus viu quando ele olha para cima? Ele vê 4 homens com um amigo paralítico. Ele vê 4 homens preocupados em deixar aquele homem na presença de Jesus, porque aquele homem estava precisando de um milagre, de uma nova oportunidade. Aquele homem tinha um problema sério para ser mudado. Isso depois nós vamos ver na sequência. Mas quando Jesus olha para cima e Jesus vê aqueles homens que estavam ali, diz no verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, não podendo aproximar-se de Jesus, a casa estava toda tomada de pessoas, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente onde ele estava, fizeram uma abertura e baixaram o leito onde jazia o doente. E aí no verso 5 fala, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos, com esses 4 homens, nós aprendemos 4 lições importantes para nós sermos evangelistas, ou para nós pescarmos pessoas. E são lições muito simples e objetivas, não vou me ater muito tempo aqui. Qual que é a primeira lição que nós aprendemos com esses homens? Eles estavam preocupados com aquele amigo e eles desejavam vê-lo curado. Você se preocupa com seus amigos? Você se preocupa com seus familiares? Você se preocupa com aqueles seus que estão passando por dificuldades? Você se preocupa com aqueles que estão à sua volta, estão padecendo? Ou a gente passa por essas pessoas, a gente convive com essas pessoas e a gente não olha para a aflição deles, a compaixão, como a irmã Anne comentou aqui no começo do culto. O fato é, meus irmãos, que esses 4 homens, eles nos ensinam essa primeira mensagem. Nós devemos nos preocupar com a condição das pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode ficar inerte a uma condição de alguém da nossa família, um amigo, um colega de trabalho. Se ele está passando por uma dificuldade, isso tem que mover o nosso coração. Isso tem que nos inspirar a agir de alguma maneira para ajudá-los. E a melhor coisa que nós podemos fazer é levar essas pessoas até Jesus Cristo. Na grande maioria das pessoas que estão ao nosso redor sofrendo, nós não temos a cura, nós não temos a resposta, nós não temos a solução, mas Jesus tem, amém? E se Ele tem, nós temos que levar essa pessoa a Jesus Cristo. A segunda lição é que eles criam que Jesus tinha poder e eles estavam dispostos a suprir a necessidade daquele homem de levá-lo até Jesus. Meus irmãos, se eles fizeram todo aquele malabarismo, levaram aquele homem, subiram uma escada, telharam a casa, baixaram o homem até lá, eles tinham fé. Eles reconheceram que Jesus era aquele que podia curar. E ele então, ao reconhecer que Jesus tinha o poder, eles não mediram esforços para levar aquele homem até a presença de Jesus. Você crê que Jesus tem poder para curar? Você crê que Jesus tem poder para sarar, salvar e transformar aqueles que estão ao nosso redor? Se nós não cremos, nós não vamos apresentar e levar essas pessoas até Jesus Cristo. Terceira lição que eles nos ensinam, nós temos que não apenas orar sobre o assunto, mas nós temos que agir sem desanimar. Orar é o primeiro passo, mas é preciso agir. E aí muitas pessoas fazem
um paralelo com a palavra oração, né, que é o orar mais o agir. Na oração tem ação. Não podemos apenas ficar orando, nós temos que orar e agir. Esses homens, eles agiram. Eles pegaram o leito, colocaram aquele homem no leito, ou já era ali o leito deles, pegaram aquele homem, levaram até Jesus e fizeram com que ele chegasse até a presença do Senhor. Se nós queremos tocar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor em sofrimento, nós temos que agir também depois de nós orar. E a última lição que eles nos ensinam: trabalhar em conjunto. Nós devemos fazer algo diferente daquilo que temos feito até hoje para termos resultado. Os 4 pegaram aquele homem, né, de maneira compassada, de maneira coordenada, levaram ele sem deixar cair, sem derrubar o homem da maca. Não foi tão difícil, mas não foi tão fácil também. Então eles trabalharam em conjunto, trabalharam em unidade. Eles trabalharam somando forças para poder levar aquele homem até Jesus Cristo. Se nós queremos levar pessoas a Jesus, nós temos que também trabalhar em conjunto, meus irmãos. Nós temos que ter alguém ao nosso lado, nós temos que ter a cooperação de outras pessoas para que em conjunto nós possamos levar os nossos amigos a Jesus. Mas tem um outro olhar aqui que nós podemos ver. Jesus olhou para cima, viu aqueles homens, viu a fé deles, mas agora Jesus olha para o paralítico. Jesus olha para aquele homem. Vamos ver o verso 5 novamente. Vendo-lhes a fé dos 4, disse Jesus ao paralítico. Agora Jesus volta a olhar para aquele homem que estava ali na sua frente. E o que Jesus fala para o paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, quando Jesus olha para aquele homem, Jesus não vê apenas uma enfermidade. Jesus não vê apenas a doença. Quando Jesus olha para baixo, olha para o paralítico, ele vê o cerne da questão, a gênese do problema. Jesus identifica qual é a real dificuldade ou o real problema daquele homem. E qual é o real problema daquele homem? Vai além da enfermidade física, vai além dele ser um paralítico. Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus pode falar isso? Porque Jesus é Deus e Ele conhece a condição de cada ser humano. E aqui, amados, nós temos aquele conceito que eu já descrevi lá no começo. Na mentalidade do povo judeu, do pensamento judeu, todo doente, ele tinha pecados. A enfermidade era consequência de um pecado. Portanto, a cura para o pecado, a cura para a enfermidade, demandava do perdão do pecado. O enfermo só era curado se antes ele tivesse perdão dos seus pecados. Agora, nem sempre todas as enfermidades que a Bíblia descreve, ou as curas que Jesus fez, eram frutos de pecado. Lá em João capítulo 9, por exemplo, Jesus cura um cego de nascença. E quando os discípulos questionam para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Olha só, na mentalidade do povo era esse pensamento. Nasceu cego? Há pecado. Ele está doente? Alguém pecou. Então os discípulos perguntaram lá em João 9: quem foi que pecou? Ele ou os seus pais? E aí Jesus então responde: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Então, irmãos, algumas enfermidades, inclusive as que Jesus cura, era sim consequência de algum pecado, mas nem todas tinham essa característica. Nesse contexto aqui, a impressão que nós temos é que Jesus está revelando para todos que estavam naquela sala de que naquele caso específico, daquele homem específico, a sua enfermidade era por consequência de algum pecado que ele tenha cometido ou de uma vida que ele estava vivendo em pecado. Aliás, indo um pouquinho além disso, meus irmãos, a gênese de toda a doença está justamente no pecado, mas não no ato em si. Está no pecado que nós herdamos da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída, da nossa natureza de Adão e Eva.
Em suma, todas as nossas enfermidades, porque aí entra a corruptibilidade do nosso corpo, aí entra a nossa fabilidade humana, é resultado do pecado de Adão e Eva sobre nós, essa herança que nós recebemos. Então, de uma forma geral, em suma, uma enfermidade, ela é consequência de um pecado. Mas nesse caso específico, esse homem, ele estava nessa condição porque alguma coisa ele havia feito, algum pecado ele havia cometido, e agora ele precisava então receber o seu perdão. Esse mesmo raciocínio é apresentado pelos amigos de Jó. Lembra da história de Jó? Quando os amigos vão visitar Jó, o que eles argumentam diante de Jó? Jó, se você está nessa condição, alguma coisa você fez. Jó, se você está nesse estado, você deve ter cometido algum pecado. Porque você não pode estar sofrendo tanto assim, sem ter feito nada contra Deus. Então, irmãos, esse era o pensamento daquela comunidade, daquela cultura. Enfermidade era sinônimo de pecado. Jesus, então, ele vai para o cerne da questão e ele não apenas diz para o homem, ou cura aquele homem. Jesus aponta a sua maior necessidade. E aí nós temos essa verdade muito importante nas nossas vidas e também para nós. Jesus, ele não apenas pode curar, mas ele também pode perdoar os pecados. E aí, meus irmãos, nós temos um terceiro olhar. Quando Jesus fala isso, olha, os teus pecados estão perdoados, no verso 6, aí os escribas e os fariseus, eles ficam espantados. Olha o verso 6 do capítulo 2. Alguns dos escribas estavam assentados ali, a fama de Jesus já havia corrido por todo lugar, a fama de Jesus tinha chegado também lá nos círculos dos religiosos. Os escribas, os fariseus eram os responsáveis pela doutrina, pela religião. Eles ficavam sempre apreensivos quando um novo mestre, quando um novo ensinador aparecia. Aqueles homens, então, sabendo da fama de Jesus, que ele estava ensinando, eles veem uma oportunidade para verificar quem é esse Jesus, o que ele está ensinando, o que ele está fazendo. Esses escribas estavam ali, ao que tudo indica, na primeira fila, bem próximo de Jesus. E quando eles ouvem Jesus dizer para aquele homem, filho, os teus pecados estão perdoados, ou quando Jesus faz a leitura do coração deles, porque isso é o que o texto diz, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, pensavam, refletiam no seu coração, pensavam consigo mesmo, por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é um homem dizer para alguém que os pecados estavam perdoados. Por quê, queridos? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E naquele contexto, no imaginário, na cultura do povo judeu, eles tinham isso muito claro. Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Nenhum homem pode fazer isso. E aí Jesus então pronuncia sobre aquele homem enfermo, os teus pecados estão perdoados. Eles no coração deles, isso é blasfêmia. Esse homem tem que ser apedrejado, ele tem que ser morto, porque ele está blasfemando contra Deus. Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, já que eles estavam arrazoando, refletindo sobre aquilo, Jesus então lhes faz uma pergunta: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo essa pergunta que eles fizeram e esse questionamento em si, percebendo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, Jesus faz uma pergunta para eles pensar um pouquinho mais. Já que vocês estão pensando sobre essa questão, eu vou perguntar algo para vocês pensarem um pouquinho mais. E aí Jesus lança a seguinte questão: por que vocês arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Queridos, dizer, os teus pecados estão perdoados, qualquer pessoa poderia dizer. Porque ao dizer isso, qual que era a comprovação que se poderia ter? Nenhuma.
Não havia naquele momento, naquele contexto, naquela época, a capacidade de se averiguar e comprovar que os pecados haviam sido perdoados. Então havia muitas pessoas naquela época enganando as pessoas que falavam isso. Olha, não, Deus vai te perdoar, os pecados estão perdoados. Jesus então não apenas fala, mas Jesus comprova. Jesus não apenas diz, eu posso perdoar esse homem. Jesus mostra que ele perdoou os pecados. E como que Jesus mostra que ele perdoou os pecados daquele homem? Dizendo, toma teu leito e vai para casa. Ou seja, a cura do homem era a comprovação de que ele havia sido perdoado dos seus pecados. Já que para o povo judeu e para os líderes daquela época, o pecado ou a doença era consequência do pecado e a cura era resultado do perdão, então Jesus está dizendo, olha, aqui está esse homem, ele estava doente, agora ele está são, ele tinha pecado, agora ele está perdoado, então eu sou Deus, eu sou o servo de Deus, eu posso perdoar pecados, eu tenho autoridade para libertar as pessoas, não apenas da moléstia física, não apenas da doença, não apenas da enfermidade, mas eu também posso lhes perdoar os seus pecados. Quando Jesus olha ao redor e vê a incredulidade daqueles religiosos, quando Jesus olha e vê o olhar de julgamento daqueles religiosos, Jesus então faz isso, cura o homem, perdoa os seus pecados, justamente para comprovar que ele era o servo de Deus e que ele poderia fazer aquilo que ele veio para fazer, perdoar os pecados. Ele não estava blasfemando contra Deus, porque ele era o próprio Deus. E ele comprova o que ele fez através da vida transformada daquele homem. Por isso ele pergunta, o que é mais fácil? Humanamente, para vocês, no círculo onde vocês estão acostumados a conviver, o que é mais fácil alguém dizer para esse homem? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e toma o teu leito e anda? Naquele contexto, irmãos, era mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, porque a pessoa poderia proferir essas palavras, ninguém saberia se ele estava perdoado ou não, mas Jesus então diz que ele poderia fazer ambas as coisas, e para ele nada é difícil, para ele nada é grandioso, para Jesus não há fácil, para Jesus não há difícil. Ele pode tanto curar o enfermo, quanto perdoar aquele que está em pecado, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Ele curou, Ele perdoou, e aquele homem agora está transformado. E nós finalizamos, irmãos, o texto com o último olhar de Jesus. Jesus olhando para o coração, para o interior daqueles homens, daqueles líderes. Jesus olhando para o aspecto crítico daqueles homens, de colocar em dúvida a divindade de Jesus. Porque quando eles se questionam lá nos versículos anteriores, mas o que ele está fazendo? Ele está perdoando pecados? Isso é um absurdo, é blasfêmia. É só Deus quem pode perdoar. Aqueles homens que foram lá para conhecer melhor Jesus, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, eles já foram armados com preconceitos, eles não estavam abertos e dispostos para poder receber de Jesus aquilo que Jesus poderia dar, aquilo que Jesus poderia ofertar. Eles já foram armados de preconceitos e não permitiram que Deus pudesse também abençoá-los e curá-los. Para eles, só Deus poderia perdoar pecados. E Jesus então está dizendo, pois bem, eu sou Deus, eu posso perdoar pecados. E a prova está aqui. Doente, ei, moço, levanta, sai desse leito, toma essa maca aí, dobra ela, põe embaixo do braço e vai para casa. Você está curado, você não é mais doente, agora você está perdoado, eu sou Deus, eu perdoei os seus pecados, você pode ir em paz. Jesus está dizendo isso para que aqueles homens, aqueles líderes também tivessem esse sentimento no coração deles, a confiança, pudessem, quem sabe, crer que Jesus era Deus. Jesus prova que Ele era Deus, conhecendo o coração daqueles homens, perdoando os pecados daquele doente e curando aquele homem doente. Jesus deixa muito claro que Ele era Deus, conhecia o pensamento, curou o doente e mandou ele embora sem mais nenhuma moléstia na sua vida.
Jesus assim afirma a sua divindade, o seu poder de perdoar pecados, de curar não apenas o corpo, mas de se apresentar como o Filho de Deus, aquele que pode levar o pecador até a eternidade. Queridos, eu não sei por que você tem buscado Jesus. Qual o motivo pelo qual você tem tentado se aproximar de Jesus? Se é por uma cura, amém, Ele pode curar. Se é por um milagre, amém, Ele pode fazer milagre. Se é para algo extraordinário, sobrenatural, amém, Ele pode fazer isso por você. Se é para um amigo, um familiar, alguém seu, Ele pode fazer isso também. Agora, o que nós temos que entender deste texto aqui é que nós não podemos buscar Jesus apenas pelos benefícios que Ele pode nos dar, mas nós temos que buscar por aquilo que Ele pode fazer pela nossa eternidade. Ele é o servo de Deus que pode perdoar pecados. Pastor, se eu tiver que escolher entre uma cura e o perdão dos meus pecados, o que eu devo escolher? Meu irmão, escolha perdão dos seus pecados. Escolha perdão dos seus pecados, porque Jesus mesmo disse que é melhor a gente entrar no céu sem um olho, sem uma perna, sem uma mão, ou se estar perfeito o nosso corpo, nós sermos lançados no inferno. Então, se você está buscando apenas os sinais de Jesus, as maravilhas de Jesus, encontre não apenas isso, mas encontre o mais importante, o Jesus que é Deus, que pode te salvar, que pode te levar à eternidade.